Você já olhou para alguém e se questionou se aquela pessoa tinha algo a agregar para fazer algo de útil? Ou então, você já se sentiu nessa situação de sendo julgado, desmerecido, diminuído? Acredite, teve um dos apóstolos de Jesus, um dos mais inteligentes, que também teve essa reflexão e esse pré-julgamento. O mais interessante é a lição que Jesus, nosso mestre, o trouxe para ele e que pode refletir até os dias atuais. Venha conosco nesta jornada que Humberto de Campos nos trouxe pelo livro Boa Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui, não estou sozinho hoje, com o nosso amigo Wagner Alberto. Wagner Alberto também, trabalhador aqui da Comunhão Espírita de Brasília, né? Conduz um outro programa aqui na TV Comunhão, chamado Episódios Diários. E aqui no TV Comunhão são diversos programas, alguns semanais, outros diários, com a proposta de refletirmos sobre o ensinamento de Jesus e essa doutrina abençoada do Espiritismo. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir, ativar as notificações, para sempre ser avisado dos novos programas. Como dito, estamos aqui no programa Páginas Espíritas, fazendo uma leitura, reflexões e estudos do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. E hoje, o capítulo é o de número 11, chamado O Sermão do Monte. No capítulo anterior, no capítulo 10, foi um diálogo de Jesus com Simão Pedro acerca do perdão, né? Convite de refletirmos sobre essa prática do perdão que tenha muito mais a ver conosco do que em relação com o outro. Então, em cada capítulo aqui, Humberto de Campos traz uma mudança de alguém ali que viveu na época de Jesus, as aflições, as dúvidas, os pré-julgamentos, e como Jesus abordou aquilo e como aquela pessoa se transformou, né? Então, Humberto de Campos traz a situação, traz o diálogo com o Mestre Jesus e, no final, como foi transformado, e a gente vai verificar aqui nesse programa de hoje. Vamos lá. Humberto de Campos assim começa o capítulo 11. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Então, todas as aldeias ali em torno do lago de Genezaré estavam ouvindo os diálogos de Jesus, a Boa Nova contada por Jesus. E todos os enfermos, derrotados de sorte, se sentiam magnetizados com a mensagem de Jesus e estavam indo ao encontro, né? Então, se a gente for, inclusive, na série lá The Chosen, a gente vê, inclusive, o Império Romano preocupada com aquela multidão de pessoas que estavam ali andarilhas, indo para Jerusalém, correndo, principalmente ali para Cafarnaum, onde Jesus estava, quando ficava na casa de Pedro, né? Preocupado com aquela multidão. Então, tinha toda uma discussão do que ia acontecer, eles tinham medo de rebeliões, né? Então, o que sucederia? Então, a série chega até a abordar que Jesus é convocado, né, pelo responsável ali pela guarda romana, saber quais eram as intenções de Jesus, né? Então, era algo que, assim, uma multidão ia ao encontro de Jesus. E esse aqui são os bastidores desse capítulo. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, né? Porque às vezes não conseguia chegar em Jesus, então eles procuravam os discípulos, né? Olha, aquele é um discípulo de Jesus. Então eles iam até o discípulo de Jesus, por motivo do permanente contato que viviam com o mestre. De vez em quando, Filipe era assaltado a caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Então não era só Jesus que era procurado. Os apóstolos também o eram, né? A gente tem um outro capítulo aqui do Boa Nova, que a gente já leu anteriormente, que Tiago, né, estava ali preocupado porque ele não tinha conseguido curar como Jesus curava.
né? Então, e aí Jesus faz essa reflexão, assim, não é só o ato de querer curar, é aquela vontade genuína, naquela transformação íntima que vai fazer você conseguir, de fato, ajudar, né? Então, é algo que vai além da parte externa. E pensando em quem estava ali, os espíritos que estavam prejudicando aquela alma que estava enferma, né, aquele doente, também aquele espírito que estava ali fazendo o que a gente chama no espiritismo de obsessão, também são nossos irmãos. Então, precisamos também, para com eles, falar com amorosidade, falar com carinho, né? Que aí a gente está se conectando ali. Então, quanto mais amor a gente se colocar na ação, mais horas vão ser as mudanças, né? Então, os discípulos também eram muito procurados. Mas aí a gente vai falar mais específico de Levi. E aí vai um parênteses, né? Levi era Mateus. Então a gente é conhecido na Bíblia, né, como Mateus, que o significado de Mateus... Presente de Deus. Presente de Deus, né? Então o significado do nome. Depois que ele se converteu, ele usou... Essa época tinha muito isso, né? Uhum. Você mudar o nome, a gente tem vários, né? De Natanael, que é Bartolomeu. Uhum. Jesus convoca Pedro, Simão a ser Pedro. Então, quando você se convertia, você usava muito daquele momento da conversão, né? Uhum. Então, Levi, ele passou a se chamar Mateus, que é presente de Deus, o significado da palavra Mateus. Eu acho Lembrei agora muito que interessante. Saulo virou Paulo, né? Saulo virou Paulo. Saulo virou Paulo. E aqui eu acho muito legal que tem aqui com a palavra turba, a gente citar que turba é multidão. Sim. Né? Turba é quando a multidão procurava. E eu achei legal sua colocação do The Chosen, porque lá mostra, né, a importância quando os soldados, o guarda vai até o chefe ali dos romanos e diz, né, você viu como aglomeração em volta, Roma não vai gostar disso. Sim. Né? Roma não vai gostar disso. E que é o Gaius que vai, né, que é o amigo dele. E ele fala, vai lá, Gaius, expulse eles, tirem. Gaius não faz isso, né? Gaius vai tentando administrar ali, só que a multidão vai aumentando. Sim. Vai aumentando. E se chegar em Pôncio Pilatos, que aquela multidão tá ali... Poderia acontecer, né? Vamos voltar aqui ao raciocínio da leitura. Então, assim, aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Então, assim, Levi, né, ele era coletor de impostos e era rico. Né? Então, tinha uma casa bem confortável. E em um determinado momento, um grupo de infelizes foi até a porta de Levi procurá-lo. Essa parte é fantástica. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza, então ele estranhou, né, a receber eles. E aí ele falou, afinal, disse eles aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Então, até aqui, está perfeita a colocação de Levi, né? O reino vai congregar todos os corações sinceros, de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Aí vem a pergunta que Levi fez a que procurava. Mas, o que podes fazer na situação em que vos encontrais? Ele já questionou assim, pô, vocês acham que vão conseguir ajudar em alguma coisa na implementação do reino de Deus? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, então ele conhecia, né, quem veio procurar. E 3 deles ele reconheceu e falou com essas 3 pessoas. Falou convicto. O que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então ele começou a lhe questionar aqueles que estavam ali, 3 ele já conhecia de forma mais íntima, o que eles poderiam ajudar? Um aleijado, o outro foi abandonado pela própria família com sérias acusações, e o outro, diante de tanta aflição que ele sofria, você acha que ele não consegue nem dar conta de si mesmo, vai conseguir ajudar nessa implementação do reino de Deus? E aí Humberto de Campos muda a ótica, né? Estava na ótica de Mateus, agora ele vai começar a trazer a ótica desses interpelados. Então vai falar, os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados, ficaram tristes, né? Então assim, imaginar alguém falando com a gente, assim, colocando a gente lá embaixo. Somente então chegaram a reconhecer as suas penosas deficiências. Então eles começaram a perceber o quanto de deficiência eles ainda carregavam em seus corpos. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limite. Então, assim, um alerta aqui, o poder das nossas palavras.
porque eles estão ali, né, pedindo ajuda, e como a recepção que vem de Levi só fez a pergunta, né? Falou, o que vocês podem ajudar? E começou a apontar o defeito de cada um. E só dessa coisa de ficar apontando o defeito, como que eles tiram uma dor sem limite, né? E o interessante que eu vejo aqui, quando ele cita o aleijado, quer dizer, sua mobilidade vai ser pequena. Olha quem você é. Quando ele fala aqui do Áquila, não fosse abandonado pela própria família, Levi naquele momento se encontrava na mesma situação. Sim. Ele foi abandonado pelo pai, pela mãe, por toda a sua comunidade judaica, porque ele era naquele momento um publicano, ele ainda não era um convertido. Só lá na frente que a gente vai ver que ele se converte, Jesus diz que ele tem que pedir perdão e ele vai até o pai pedir perdão. Ele é aceito. Então, quando a gente estuda o Evangelho do Cristo, a gente gosta muito de falar que ele é nosso guia e modelo. Por quê? Porque Jesus ali trouxe uma proposta de vida e nos vai nos mostrando em todo o seu decorrer o que nós podemos fazer para transformar e nos resgatarmos dentro do seu evangelho. Sim. Então, quando ele buscou Levi, ele queria isso. Então, aí Levi se coloca como soberano, tipo, eu já estou aqui do lado de cá. E eu achei interessante que os outros podiam falar, mas tu também é abandonado. Mas não, ouviram caladinho. Então vamos seguindo aqui para a gente chegar nessa história que é sensacional. É a nossa cara. E quando a gente tem que olhar o Evangelho do Cristo, a gente tem que nos olhar. Isso. Olhar ali, ter o olhar amoroso primeiramente para nós. Porque quando nós conseguimos nos transformarmos, aí aquilo que a gente às vezes sempre conversa. Vamos nos transformar, vamos nos vigiar, depois a gente começa a levar a bondade. Isso aí. E aí, assim, por que eles procuraram Levi, né? E aí o Humberto de Campos vai continuar aqui o parágrafo dizendo, Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia do coração. Então Jesus falou assim, olha, você que está com angústia, com tristeza do coração, venha, né, para a Boa Nova. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as suas energias. Então a pessoa estava triste, com as palavras de Jesus, eles renovaram as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas, relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojava a condição desditosa. Então, eles estavam ali tristes, né, numa situação ali meio que desanimados, angustiosos, ouviram Jesus, né, nas suas pregações, renovaram as suas energias, e assim, poxa, eu quero seguir esse caminho, eu quero me renovar, e Jesus é o caminho. Mas aí, ao encontrar ali com Levi, as palavras de Levi voltaram, eles se sentiam angustiosos, tristes, né, e desanimados. Tanto que o Humberto de Campos termina essa parte dizendo: o grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde, e quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitava. Então, eles não desistiram. E isso é muito importante a gente internalizar, de que, ainda que a gente possa receber de alguém, às vezes até de um amigo, de um familiar, uma palavra mais rude, mais firme, como o Levi foi, e deixar a gente desanimado, a gente não pode desistir. A gente tem que persistir, ser firme, né? Porque, assim como eles foram, assim, eles ficaram tristes. Mas eles sabiam que o mestre ia falar no monte perto ali. Então, pô, de repente, o que ele vai falar ali? Então, vamos ficar um pouco mais um tempo aqui para ouvir o que Jesus ia falar no monte, né? Essa parte é bem interessante, porque, como você frisou, eles poderiam ter falado, se o discípulo dele, que eles já viam, a partir do momento que eles procuraram Levi, é porque eles consideravam Levi já um discípulo de Jesus. Como diz aí, você narrou no início, dali todos procuravam aqueles mais próximos de Jesus. Isso. Tiago, Pedro, e a gente vê muito isso. Então, isso daqui poderia ter um efeito que Jesus vai dizer lá na frente, tipo assim, se eles estão me dizendo isso, não adianta eu ir lá no Sermão do Monte não, porque a coisa não é como eu pensava. Entendeu? Então, muitas vezes, aquele amigo que nos procura, cheio de sofrimento, querendo uma palavra, Joana de Ângeles sempre fala isso.
né? Tome cuidado, você citou aí. O que suas palavras vai levar para aquela pessoa? Né? Você chega para mim e fala, poxa, Wagner, hoje eu chego para você, Anderson, hoje eu não tô legal, tô com um problema, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí você olha no fundo do meu olho e diz, a sua situação está muito complicada. Quer dizer, eu vou sair dali como esses aqui saíram. Uhum. Sem jeito, isso pode provocar, às vezes, uma tragédia. Sim. Que a gente conhece várias tragédias. O Espiritismo nos alerta isso. Então, essa passagem, Humberto de Campos, nos trouxe para nós. Porque quando nós lemos isso daqui, nós temos que ler não pensando, o Landerson tem que ler isso, o Rodrigo tem que ler isso, no fulano, não, eu estou lendo, porque a transformação começa em mim, a mudança começa em mim. E essa mudança em mim vai levar uma mudança ao ambiente que eu frequento. Então, a Levi aqui correu um sério risco de tirar aqueles pobres coitados de não irem para o sermão. Eu olho por isso, né? Uhum. Mas ainda bem que foram e vamos ver lá na frente como... O que vai acontecer, né? Como vai acontecer, né? Aí, decorrido alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi. Né? Então, os transeuntes saíram, chega Jesus e André. Porque Jesus sabia, no mínimo, o que já tinha acontecido. Jesus é um ser que... tem uma hora que, desculpa interromper, o Humberto de Campos fala que o magnetismo de Jesus ele atingia mais de 3 quilômetros. Uhum. Então, ele estava sempre sendo informado pela espiritualidade do que estava acontecendo ali à sua volta, para que ele pudesse tomar as ações amorosamente como ele tomava. Uhum. Né? Então, desculpa levar para esse lado, mas Jesus, dentro desse magnetismo, ele não entrava numa casa. A gente não ao acaso, né? A gente não diz que não tem ao acaso. Nós não estamos aqui nós dois ao acaso. Nos encontramos num curso, quando nem sabíamos que frequentávamos a mesma casa. Verdade. E viramos isso aqui que viramos amigos, né? Uhum. E ainda tem o Rodrigão, que é nosso amigo aqui. Ele fala do Rodrigo, o Rodrigo é que está nos bastidores aqui do bastidores que consegue levar até vocês todas essas mensagens. Coração generoso. Vamos lá. Tá. Aí Jesus entrou na casa de Levi, né, junto com André, onde os três se puseram animados à palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência. Então ele foi falar com Jesus o que aconteceu, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras. Então ele falou assim, o que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Aí Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. Né? Então, assim, uma coisa que me chama sempre a atenção em todos os diálogos aqui da Boa Nova, Jesus está sempre com um olhar tranquilo, está sempre com um sorriso, com calma. Então, assim, por mais que esteja confusa a situação, Jesus está sereno. E eu acho que essa é um sentimento que a gente precisa alimentar no nosso dia a dia. Mas voltemos aqui ao livro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto da sua vitória material? Então Jesus aqui questiona Levi, fala assim, olha, aqueles que são fortes, que estão fortunados, né, com ganhos materiais, eles estão muito mais preocupados com a vitória material que já conquistaram, né? Enquanto que esses tristes, deserdados da família humana, né, como aqui Jesus coloca, né, eles estão mais conectados entre si, e inclusive conectados com Deus. Então ele coloca aqui, inclusive a gente vê às vezes um reflexo da presença de nosso Pai nessas pessoas.
E aí me vem aqui à memória uma fala da Madre Teresa de Calcutá, que ela sempre dizia que toda pessoa que ela ajudava lá na Índia, em Calcutá, era Jesus que ela estava ajudando. Ela via Jesus em cada um deles. E era aquilo que motivava ela a persistir, né, nesse esforço de caridade. E eu acho legal, tirando aqui só um gancho dessa palavra, quando Jesus fala mais próximo do céu, dos que sofrem, dos que fazem isso, eu vi um documentário que falava sobre os milagres. Uhum. Tá lá na Netflix, um documentário que eu acho muito interessante. E tem um teólogo lá que ele diz o seguinte, que os milagres acontecem, que ele fala assim, da palavra milagre, que ele tira até a palavra milagre, as curas, as mudanças acontecem porque naquele momento as pessoas estão mais abertas. Aí vamos trazer para a nossa doutrina. Várias vezes, Joana de Ângeles fala para Divaldo, quando você se coloca à disposição do outro, você não tem tempo para enxugar as suas lágrimas. Olha que interessante. Então, quer dizer, eu consigo atingir muitas vezes aquele objetivo que eu acho, mas eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que ter uma mudança dentro de mim. Jesus proclama isso direto em todos que ele curam. Por que Jesus, Anderson, me diz, faça um comentário, por que Jesus ia dizer para um aleijado que acabou de ser curado que ele ainda tinha que carregar a maca dele? Olha a transformação que Jesus fez. Para você olhar todas as vezes aquilo e saber que houve uma transformação em você e que essa transformação te pede uma mudança de conduta, de ética. Né? Ele diz isso para a mulher lá. A mulher que ele curou, que sangrava, o que ele faz com ela? Joga a responsabilidade para ela, tipo assim, no bom sentido. Tua fé te curou. Você buscou a mudança. Você buscou a cura. Mas ele não cura só aquele sangramento. Ele cura o interior da mulher. Ela vai transformando quando ele pega nas mãos dela e diz, você é minha filha. Filha, e ela diz, eu não sou filha de ninguém. Tu és filha, sim. Filha de Deus. Então, vamos aqui seguindo, né? Que é isso que Jesus faz aqui, que ele quer dizer para Levi. Aquelas pessoas, muitas delas vão continuar aleijadas, vão continuar isso, mas já vai haver uma transformação. Interior, né? Porque Joana de Ângeles diz para Edivaldo Franco, aquilo tudo que tu os via, não era como você pensava. Sim. Eram oportunidades para que você se transformasse. Sim. O mundo não é como tu os via. É verdade. E nem as pessoas são como tu os vias. Eles não são seus adversários. Entendeu? Então a gente tem que trazer muito isso para que nosso dia a dia, né? Que Jesus está nos falando aqui. Sim. Eles não são nossos adversários. Eles fazem parte da Fazem construção. parte da nossa família. Sim. Porque nós deixamos de ser servos de Deus para ser filhos de Deus. E aí Humberto de Campos, aqui na narrativa, fala que Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, as minhas observações partiram só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Então, assim, o desejo íntimo de Mateus era acelerar o processo. Então, assim, de fato, se a gente for pensar numa mudança rápida e ligeira, quem é aleijado não vai ter dificuldade de entra no nosso imediatismo, né? Isso, Aí, assim, alguém que está ali nas aflições, ela está com dificuldade de se ajudar. Como é que ela vai conseguir ajudar uma mudança rápida, né? Aí vai o Wagner falou, algo assim, de imediato. E será que Deus quer as coisas tão imediatas assim? Deus tem o tempo dele. E aí Jesus fala isso para Levi, que ele fala o seguinte, olha, quem governa o mundo é Deus. Nossa. Afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Então não é aquela coisa inquietante que vai acabar logo, né? É uma coisa, existe o tempo de Deus. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho no reino de Deus e oferecendo-se para cooperar com o nosso esforço. Então, assim, Roma chegou e falou, eu vou aceitar esse convite de Jesus para implementar o reino de Deus. Certamente, eles trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros.
começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmados da vaidade das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga, no mundo, com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Então, assim, Jesus traz uma reflexão para Levi, dizendo assim, tá bom, vamos imaginar que essa mudança vai ser firme e vem Roma com o seu exército para implementar. Só que nessa implementação do reino de Deus, a disputar ferro e fogo para estabelecer o reino de Deus, será que esse seria o caminho? Vamos imaginar que isso aqui aconteceu enquanto Jesus estava encarnado conosco, né? E o que aconteceu depois na disputa pela chamada Terra Prometida? As guerras santas, templários. Quanto se matou em nome de Jesus? A visão futura de Jesus era imensa. E quanto, infelizmente, às vezes ainda tem guerras exteriores sendo implementadas em nome de Deus. Jesus estava fazendo um alerta, assim, não é pela força que vai ter a mudança, que vai ser a implementação do reino de Deus não é externa, ela é interna. Muito se fala, Jesus fala em diversos pontos aqui, em vários capítulos, de que a construção é dentro de nós, do reino de Deus. E ele até faz um alerta, né? Então, assim, para que a gente... Só porque o outro pensa diferente, assim, por não cederem uns aos outros seus pontos de vista, faz sentido eu fazer ele como vencido, né? Ele está chegando aqui para usar a palavra exterminando. Reciprocamente. Quer dizer, vamos trazer para nós hoje, nesse mundo que vivemos hoje, da divisão, né, entre nós, que nós nos dividimos entre sociedade, entre gênero, entre um monte de coisas. Nós não estamos nos exterminando? Não matando, mas eu extermino um amigo quando eu tiro ele do meu WhatsApp. Sim. Bloqueio ele, né? Então, por quê? Porque eu não tenho o mesmo ponto de vista dele. Uhum. Então, Jesus nos traz isso para nós na atualidade, porque é uma história fantástica que ocorreu numa época de sofrimento e de dor. E nós não continuamos. Jesus diz lá na frente, no mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo. Uhum. Ele não diz que as aflições iriam acabar, que os conflitos, que os extermínios iriam acabar. Porém tenha bom ânimo, porque ele nos trouxe o evangelho dele. O evangelho dele que cura nós. Uhum. E a cura, ela é interior, é de dentro para fora. Sim. Tem que haver uma causa externa. Eu achei muito legal uma vez um cara falando isso, numa palestra. Tem que haver uma causa externa. Você vai mudar o quê? Se você faz um caminho, sempre aquele caminho, você vai mudar quando você vê que aquele caminho foi bloqueado, teve uma obra, teve uma causa externa, mas você vai buscar mudar aquele caminho. Do mesmo jeito, é o caminho da nossa vida. Sim. Quando vem aquela dor, eu tenho que mudar. Uhum. Porque aquela dor me provocou uma mudança. Quando eu tenho o despertar. Vamos lá ver o que Jesus vai nos trazer aqui, que a história está fantástica. Tá. Pior que o tempo vai correndo, né? Vai fluindo e a gente não vai conseguir, né, terminar o capítulo nesse programa agora. Né? Até falo aqui com o Wagner. Topa, vamos voltar semana que vem? Vamos. Para continuar. Vamos voltar leitura. E eu convido aos nossos ouvintes a, se puderem, ter o livro, para ir acompanhando. Tem o celular hoje, tem o computador que você baixa lá o livro, se não puder comprar. Ter o livro é interessante, você ir acompanhando, você fazendo também. Allan Kardec sempre nos chama isso na fé raciocinada. É ter o meu raciocínio também, ter a minha interpretação e junto formamos essa corrente que sai luz. Sim, com certeza. Né? Então, parabéns pelo programa, estou assistindo, sou lá, dou o seu like, curto. Isso, fica o convite também, já né? Coloquei as notificações. Ativar a notificação. E deixar nos comentários aí essa reflexão até o momento. Teve uma coisa que te marcou?
Você já chegou a se ver nessa situação de fazer um pré-julgamento com o outro, ou de fazerem contigo e você se sentir triste, né? E como é que você deu a volta por cima, né? Nós vamos estar lá depois, né? A gente vai estar assim, estou sempre lendo os comentários, compartilhando também, que é uma forma de estar trocando, né? E verificar, né, se alguma coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então fica o convite para voltarmos semana que vem, né, no programa aqui Páginas Espíritas, para continuarmos com essa reflexão do capítulo 11. Até semana que vem e fiquem com Deus. Estarei aqui.